Muito bom, voltamos agora ao programa Conexão. Estamos aqui hoje, eu não sei dizer como a gente daria um nome para essa dupla aqui, Luciana. Vamos só colocar Lucas e Giovanni mesmo, e Denis. Uma dupla de 3. Exatamente, o Denis está só tocando ali, os meninos estão cantando. Mas vamos lá. Luciana, a gente saiu para o intervalo e eu deixei uma pergunta para vocês. Tá certo? Pegando aquele gancho que você falou, né? Na questão do que você vai olhar, se você cuidado com o que você olha e deseja, se não é seu ou de uma outra pessoa. A pergunta é a seguinte, eu vou repetir. É do Adriano de Caxias do Sul. Olhar fotos do meu cônjuge em posições e trajes sensuais, isso é pornografia? Isso se enquadra em pornografia? Como que é essa questão, pastor? No intervalo, a gente resolveu que a Thalita ia responder. Então a gente mudou? Olha, eu acredito que não, né? A gente sabe que na cama do casal, eles devem usar e eles devem experimentar coisas que sejam estimulantes, né? Eu falei aqui que às vezes tem algumas mulheres que gostam de, às vezes até presentear o marido com um book, com fotos que são interessantes e tal. O único risco que a gente viu aqui é realmente essas fotos às vezes vazarem, porque hoje em dia isso é muito comum, né? Isso acontece com muita facilidade. Então, às vezes, é uma situação que fica meio constrangedora para a pessoa. E ver também, identificar se a mulher é um mero objeto, né? Apenas. Porque tem uma pergunta fotos e fotos. Uma pergunta que antecede tem problema do marido, da mulher tirar uma foto e mandar para o marido? Tá, não tem problema. Mas e o problema... Qual é a razão disso, né? É simplesmente por um presente e tudo mais. Mas pode ser também que esse problema, que essa razão seja porque é um marido que estabeleceu, que se contentou, que vê pornografia e tudo mais e tal. E ele tenta repetir com a esposa aquilo que ele tem tido em filmes e em imagens pornográficas. Então, ele tem essa memória, saída, tem essa memória. E aí, para satisfação, e como ele aprendeu a se satisfazer com isso também, ele quer reproduzir isso com a esposa. Agora eu quero fazer uma enquete aqui com os meninos. É o seguinte, o Denis, você acredita, por exemplo, que uma falta de orientação sexual em casa, dos pais e tal, pode gerar uma curiosidade, fazer com que o adolescente, o jovem, se interesse por pornografia por conta de falta de diálogo em casa e ele vai buscar informação em outros lugares? Eu acho que sim. Normalmente na igreja e nos colégios a gente acaba já recebendo orientação sobre isso, mas eu acho que sim. E, de repente, a pornografia ela acaba puxando outros problemas que, por causa da pornografia, vão ter problemas lógicos que serão acarretados. Mas daí o cara não quer contar, daí com isso, se alguém perguntar, ou no caso dos pais, se os pais perguntarem, ele vai mentir. Então a pornografia já puxou a mentira. E daí ele vai puxando, então de repente a pornografia acaba sendo o início de muitos problemas que ele vai ter. De vários outros problemas, né? Exato. Agora, a pornografia, Thalita, a gente estava até conversando sobre isso antes do programa começar, que pode deturpar o sexo, né? E às vezes essa memória que você falou, pastor Tiago, pode fazer com que a pessoa, quando case, não consiga associar muito bem a sexualidade com a questão espiritual. E aí vai achar que o sexo é sujo, é impuro, né? A pornografia ela pode trazer esse sentimento depois que você se casa, né? Pode. Só voltando naquela pergunta, né, da esposa, tirar fotos eróticas, eu fiquei pensando aqui também que é importante a gente ter a concordância, né, do casal, porque às vezes acontece isso, de o marido querer que a esposa faça uso de certas roupas e tal, e que às vezes não é confortável. Eu já peguei isso em consultório e é bem complicado porque não há concordância dos dois, né? Mas às vezes aquela imposição, não, você é minha mulher, então você tem que fazer o que me agrada, e não é bem assim. Agora, os prejuízos, eles existem. As pessoas não falam muito sobre os prejuízos da pornografia. Aliás, não é um assunto muito popular a gente falar contra a pornografia. Mas a gente tem estudos que mostram realmente efeitos, inclusive, na vida sexual. Por exemplo, 50% das pessoas que acessam regularmente a pornografia, quando eu falo regularmente, é uma frequência de pelo menos mais de 10 horas semanais, que aí você consideraria a pessoa um viciado. Ela passa a ter dificuldades na relação sexual. Quer dizer, a relação sexual sem o uso ou sem o acesso da pornografia começa a ficar desinteressante. Mais ou menos uns 30% começam a ter perda de desejo. E entra na vida real, na vida real. Então, isso a gente realmente pega no consultório. Eu já acompanhei pessoas se separando, divórcios. Por quê? Porque
porque o cônjuge acessava pornografia e não queria mais ter sexo com a esposa. Começa a ficar meio desinteressante porque a estimulação dele precisa de algo muito mais elaborado, como a pornografia. Obviamente, a mulher que você vê no site é muito diferente da mulher que você tem em casa. E aí há uma ruptura e isso pode ser muito prejudicial. E é importante ressaltar que, que há uma indústria, né, pornográfica que trabalha, existe todo um trabalho, né, é ficção mesmo, né? Tem coisas que existem ali que na vida real é impossível, será impossível de realizar, né? A indústria pornográfica, ela se faz para ser vendida, para ser consumida. Então, os filmes, as imagens, tudo aquilo que ela produz é pensando num consumidor. O sujeito está lá pensando em tantas outras coisas, mas tudo que está acontecendo é ficção. E esses tempos atrás foi publicado um ensaio de uma fotógrafa francesa, onde ela retratava bastidores de filmes de filmes eróticos e pornográficos de décadas atrás. E assim, eram cenas, e ela registrava cenas extremamente deprimentes dos atores, assim, completamente nus ali naquele momento, mas assim, completamente perdidos, vazios. A expressão deles era essa exatamente porque eles estão lá trabalhando. Aquilo lá para eles é um trabalho, e eles não estão lá prazer. Eles estão lá ganhando dinheiro com aquilo. Então, existe uma indústria que cada vez ganha mais dinheiro, roda dinheiro nesse negócio todo. Então, a pessoa que está lá, ele é um consumidor. E é um consumidor e ele lê lá e viaja no prazer das pessoas e tudo mais, mas ninguém está tendo prazer ali, né? E é importante trazer para a realidade, porque o que se produz na indústria pornográfica é fantasioso. Né? E isso pode te gerar uma frustração quando você se casa e vai ter a relação sexual, porque você não vai conseguir executar, porque ninguém vai conseguir realizar as coisas fora do normal que a indústria pornográfica produz, né? Eu vi uns dados bem interessantes sobre essa questão dessa indústria pornográfica. Eles gastam, em média, quase 90 bilhões de dólares ao ano, milhões de dólares ao ano com sites, com filmes, etc. e tal. E uma coisa curiosa também, que a maioria, né, de toda a produção pornográfica vem dos Estados Unidos. E quem consome mais? Os americanos, e aí eu me surpreendi, os japoneses e os chineses, que a gente eu não imaginava. Mas eles consomem bastante também. Nos Estados Unidos, só uma coisa, falando desse dado dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, a cada 39 minutos, um filme pornô é produzido. 30 minutos? 39 minutos, ou seja, no tempo desse programa, 2 filmes pornôs foram feitos. É alarmante. Eu vi um outro dado também, parece que cerca de 200 filmes entram, não lembro se era por semana, se era por dia, como produção nova mesmo disso, né? Eram comercializados, né? Naturalmente. E uma coisa, a questão da indústria, porque ela vende um produto, assim como a boa parte das outras indústrias, né? A gente tem os publicitários aí, assim, que vende produtos e ela vende produtos. O sexo é um produto que ela vende. Só que ela vende um produto que você não pode ter, entendeu? O prazer você pode ter, mas não por aquele caminho, porque não existe numa realidade habitual um homem que é cercado por 5 mulheres, um sujeito que você vai entregar pizza na casa da mulher e a mulher simplesmente acaba... Isso não existe na vida real. Só que esse padrão é dado no filme e o sujeito acha que isso vai funcionar na vida real. E ele não vai se contentar realmente com a esposa dele que queimou o feijão na hora do almoço e que, entendeu? É um negócio fora do... Você trouxe um dado que a cada 39 minutos, um filme pornográfico é produzido, nos Estados né? Unidos. Isso tudo é para estimular, cada vez mais estimular a mente, né? Agora eu quero saber, dentro desse contexto, a pornografia, ela vicia? Como que é o que acontece na mente, né, de um indivíduo que é viciado? Vicia, sim. Agora, só para a gente fechar esse tópico, porque você falou uma coisa bem interessante, né? É um filme produzido para ser consumido. Então, sexo virou um objeto de consumo. Não virou encontro, não virou relacionamento. E isso é muito desgastante, porque as pessoas ficam colocando o sexo no lugar de um vazio que não adianta, ele não vai preencher, que é essa solidão. As pessoas relatam isso muito, né? Não importa com quantas pessoas você saia ou você faça sexo, esse vazio continua se você não tem a vivência de um encontro mesmo, né? Agora, em relação à questão do vício, tem estudos, inclusive eu vi um estudo recente, eu vi 2 estudos interessantes.
um da Alemanha, que pesquisadores estavam relatando que eles conseguiram detectar danos cerebrais pelo acesso de pornografia. E eram pessoas que acessavam 4 horas por semana. E eles viram que realmente havia uma perda na atividade cerebral, isso mapeado por ressonância magnética, enfim. Os estudos não são conclusivos, mas eles já podem falar de cara assim, pornografia faz mal à saúde. Isso eu achei bem interessante, né? Não é um estudo feito por cristãos, enfim. E vi um outro estudo também da Universidade de Cambridge, que esse é bem interessante em relação a isso que você perguntou. Eles conseguiram mapear e perceber que o vício na pornografia, ele tem uma mesma conexão cerebral que nem o vício em alguma droga, em álcool, enfim. Ativa, né, o sistema de recompensa cerebral. Então, tudo que ativa esse sistema, você tem vontade de fazer novamente, cada vez dopamina, com né? maior... Exatamente, porque você... né, tem uma recaptação de dopamina que é diferenciada, cada vez uma dose maior. Então, a pornografia ela não tem um limite, né? Você não vai ver sempre a mesma imagem e ficar satisfeito. E o pior que eles descobriram, porque afeta principalmente o lobo pré-frontal, né, que é essa parte aqui, onde a gente tem ali a tomada de decisão, o senso moral. O juízo, então, né? ele Nossa, vê parte um do juízo. comprometimento direto nessa área, né? É como se fosse, então, um vício numa droga normalmente, né? E a gente sabe, para se livrar das drogas não é fácil. E pastor Tiago e também, né, você esqueci seu nome, desculpa, Thalita. Você como psicóloga, né? Qual a dica que você poderia deixar para alguém que está assistindo a gente, jovem e tal, como que se livrar disso? A gente vai abordar um pouquinho mais isso no próximo bloco, tá? Já vai pensando aí que a gente vai finalizar com isso. Mas eu quero ler um comentário aqui da Yara Costa, que ela fala o seguinte, assunto muito polêmico, porém, bom e importante. Curtindo o programa pela TV Novo Tempo, mande um beijo para as minhas irmãs, Manuela e Cássia, que estudam no NASP. Sou de Angola e amo muito o programa. Agora eu quero deixar para vocês, assim, você conhece a irmã dela? Conhecemos, acho que o pessoal conhece. A Cássia Vou mandar um abraço para a Cássia e o pessoal da Angola aí. Então, o que eu quero... Já vão pensando nisso, porque a gente vai finalizar com isso. Uma dica para o pessoal que está em casa a respeito de como se livrar desse mal. Porque o Rafael, ele fala o seguinte, que ele não vê mal nenhum na pornografia. Para ele é uma maneira de extravasar os instintos, né, dele de como adolescente. Assim, você falou muito bem agora que existem estudos que dizem, apontam que faz mal, né, que faz muito mal. Mas para ele é como se fosse assim, é melhor ver pornografia do que de repente... Ele colocou isso aqui, ó, tá aqui, o Rafael de Adamantina, não vou falar sobre o nome, né, que senão vai entregar o menino. Ele acha que é melhor você ver uma pornografia como essa do que, de repente, você extravasar seus instintos, de repente, atacando uma pessoa ou com a namorada, alguma coisa assim. Entendeu? Que ponto que chega, né? Mas, enfim, é um comentário que a gente tem aqui. Pode falar, eu pastor. acredito que o Rafael tem que pensar de uma coisa até, também. deixa eu só acrescentar mais uma. De repente, na pornografia, ele tem uma válvula de escape para, de repente, não cometer um sexo antes do casamento com a namorada. Isso mesmo. Não se masturbar, exatamente. Esse é o ponto de vista dele, que é um mal menos do que um sexo, de repente, antes do casamento, né? Tem duas coisas. Em primeiro lugar, que o Rafael é uma maneira dele, na adolescência dele, liberar alguma coisa e tal, mas o Rafael tá em casa e, Rafael, você precisa lembrar de uma coisa, que você está adolescente, você não é adolescente para sempre, você vai ser homem, e hoje talvez não seja problema para o adolescente, Rafael, mas vai ser problema para o homem, Rafael. Então agora não é problema, mas você vai ser adulto, e quando for adulto isso vai virar problema. E uma outra coisa é que Deus, ele não vai, talvez dessa maneira, não vai cometer, por exemplo, não vai fazer sexo antes do casamento, com a namorada e tudo mais. Mas Deus não espera da gente virgindade. Não existe isso na Bíblia, você tem que ser virgem. O que existe na Bíblia é que Deus espera pureza. E ele pode ser virgem, mas ele vai entrar impuro numa relação com a namorada dele, com padrões distorcidos, com bases sexuais todas comprometidas. Então, são coisas a considerar. E o fato de eu, na minha sabedoria, não ver prejuízo, não quer dizer que esse prejuízo não exista, simplesmente que a minha percepção está alterada e por isso não está vendo. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou segurar que a Dani pediu pra gente chamar o intervalo, viu, Chapolin? E ela é brava. Menina, chama o intervalo, que senão a gente... Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos falando sobre pornografia, você pode participar e interagir, mande a sua pergunta. Daqui a 2 minutos estamos de volta, até já.